Provérbios 12, nós vamos ler o versículo 10. Só um pouquinho que eu estou em Ezequiel aqui. Provérbios, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 10. Na verdade, nós vamos ler a metade final do versículo 10. As afeições dos ímpios são cruéis, ou conforme a Almeida Revista e Corrigida, as misericórdias dos ímpios são cruéis. Amém. Até aí a leitura da palavra de Deus. Noélia Castilho Ramos é o nome de uma moça, uma mulher espanhola de 25 anos, que na semana passada foi assassinada pelo reino da Espanha. A imprensa noticiou a morte dessa moça como o triunfo do suposto direito de morrer nos próprios termos mediante a eutanásia. Então, esse triunfo do direito de morrer nos próprios termos sobre uma vida marcada pelo sofrimento físico e emocional. Foi assim que a imprensa noticiou. Ela travou uma batalha judicial contra o seu pai, que queria impedir a morte dela. E ela ganhou essa batalha, então a imprensa, pelo menos aqui no Brasil, noticiou como uma vitória. Olha só, o triunfo do direito de morrer sobre uma vida marcada pelo sofrimento, pela dor, tanto do ponto de vista físico como emocional. Eutanásia, talvez você não saiba o que a eutanásia é. A eutanásia é uma palavra de origem grega que significa boa morte ou uma morte gentil. É o procedimento pelo qual um médico administra ao seu paciente uma substância letal que então causa a sua morte. Isso é eutanásia. A eutanásia é muito parecido com o suicídio assistido, mas é um pouquinho diferente. No suicídio assistido, o médico apenas prepara a substância e o próprio paciente, então, administra a substância em si próprio. Isso é suicídio assistido. Na eutanásia, é o médico que prepara e que faz a administração da substância letal. Eutanásia parece ser um nome bonitinho, né? Eutanásia, mas você não deve se deixar enganar por esse nome bonitinho, eutanásia, nem pelo seu significado aparentemente inofensivo, boa morte ou morte gentil. A eutanásia nada mais é do que um nome bonitinho usado para disfarçar uma prática tão horrenda que Deus, na sua lei, condena com a pena de morte, que é o homicídio. Eutanásia é homicídio, é assassinato. Eu vou repetir aqui porque talvez você não tenha prestado atenção. A eutanásia nada mais é do que um nome bonitinho usado para disfarçar uma prática tão horrenda que Deus, na sua lei, pune com a morte. O homicídio. Deus, na sua lei, pune o homicídio com a morte. E alguém pode pensar, mas isso é contraditório, né? Como punir a morte com a morte, né? Anticristãos, ateus e até mesmo falsos cristãos, tais como a Igreja Católica Romana e os seus últimos papas, argumentam que alguém que é a favor da vida não pode defender a pena de morte. Eu não sei o Papa atual, mas o último Papa, o penúltimo Papa, o Francisco, o argentino, ele afirmava isso. Se você é a favor da vida, você não pode ser a favor da pena de morte. Em hipótese alguma. Jesus, no entanto, não concorda com esse argumento, com essa conclusão. Jesus, com o restante da Escritura, ensina e determina que determinados pecados e crimes são tão terríveis que demandam a morte daquele que pecou, demandam a morte daquele que cometeu um crime. Um desses pecados e crimes, por ser tão horrível que demanda a morte do seu pecador e criminoso, é exatamente o homicídio. Você pode ler em casa a aliança que Deus fez com Noé,
Gênesis 9, a partir do capítulo do versículo 1. E quando você chegar lá pelo versículo 6, vai estar escrito o seguinte: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. O ser humano, cada indivíduo que nasce da raça humana, carrega em si próprio a imagem de Deus. De modo que Deus entende que quando alguém atenta contra a vida de um ser humano, na verdade se está atentando contra o próprio Deus. É mais ou menos como, digamos que nós tivéssemos uma estátua do Lula aqui em Novo Hamburgo. Tá? E nós não gostamos do Lula. Só que a gente não consegue jogar ovo podre no Lula. O que a gente pode fazer no lugar disso? A gente pode jogar ovo podre na estátua do Lula. Na imagem do Lula em Novo Hamburgo. É mais ou menos isso. Eu tenho tanto ódio de Deus que eu quero atacar Deus, mas eu não consigo atacar Deus. Então o que eu posso fazer no lugar disso? Eu ataco a imagem de Deus. Eu ataco um homem, eu ataco uma mulher, uma criança, um idoso. Isso na aliança que Deus fez com Noé e na sua lei, Êxodo 21, a partir do versículo 12, quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. E daí versículo 17, ou melhor, desculpe, versículo 15. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Êxodo 21, versículos 12 ao 17. E talvez você pense, bom, mas isso é o Antigo Testamento. Talvez você pense, não, Jesus jamais iria apoiar uma coisa dessas. Se você pensa que Jesus jamais seria a favor da pena de morte, em casa, leia Mateus 15, versículos 1 ao 9, e note como Jesus condena os escribas e fariseus. E por que Jesus condena os escribas e fariseus? Jesus os condena porque, ao substituir a lei de Deus pelas suas próprias tradições, os escribas e fariseus se recusavam a impor a pena de morte ao homem que amaldiçoasse os seus pais, conforme o mandamento de Deus em Êxodo 21, 17. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será morto. Os fariseus, os escribas, não queriam obedecer esse mandamento. E Jesus condena eles porque eles não queriam obedecer esse mandamento. Então, sendo que Jesus condena os escribas e fariseus pela sua recusa em impor a pena de morte ao homem que amaldiçoa os seus pais, segue-se que Jesus, seguindo a lei de Deus, ensina e determina que determinados pecados e crimes são tão terríveis que demandam a morte do pecador e criminoso. Então Jesus discorda veementemente da ideia de que quem é a favor da vida tem que ser contrário à pena de morte. Jesus discorda disso, porque Jesus é a favor da vida, e por ser a favor da vida é que Jesus defende a pena de morte. Da mesma forma, está em voga a questão das mulheres hoje em dia, né? Lei que condena a misoginia e tudo mais. No entanto, ninguém quer, aqueles que têm o poder de fazer, não querem aprovar no Brasil, por exemplo, uma lei que pune com a morte um homem que estupra uma mulher. Aqueles próprios que são a favor da lei da misoginia, eles são contrários à ideia de criar uma lei que pune com a morte um homem que estupra uma mulher. Não. Quem é a favor das mulheres quer que aquele que viola uma mulher seja morto.
Enquanto eu ficar fazendo historinha dizendo, não, mas isso é demais, não sei o quê. Se eu fico fazendo historinha para não aprovar essa lei, é porque eu não sou a favor das mulheres. Ou ainda, não, o cara nasceu homem, mas ele se diz mulher, e então por isso ele tem direito de usar o banheiro feminino. Quem defende isso não é a favor das mulheres. Né? Qual é o homem que quer que a sua mãe, ou a sua esposa, ou a sua irmã, ou a sua filha vá no banheiro e se depare lá naquele banheiro com um homem? Ninguém que ama as mulheres quer que isso aconteça. Então existe essa contradição, né? Nós somos a favor das mulheres, mas nós também somos a favor de que homens entrem no banheiro das mulheres. Se eu sou a favor da vida, eu tenho que ser a favor da pena de morte contra aqueles que atentam contra a vida de outras pessoas. Então, sendo que na eutanásia um médico causa ativamente a morte do seu paciente mediante a administração de alguma substância letal, segue-se que a eutanásia nada mais é do que um nome bonitinho usado para disfarçar uma das práticas horrendas que Deus, na sua lei, pune com a morte: o homicídio, o assassinato. E é estranho que a imprensa que divulgou a morte dessa moça, Noélia, é estranho que a imprensa que divulgou a morte dela por eutanásia tenha divulgado essa morte como um triunfo do suposto direito de morrer nos próprios termos. E é essa mesma imprensa que também a todo momento faz campanhas de conscientização contra o suicídio. É estranho isso, é contraditório isso, né? Por que eu vou fazer campanhas contra o suicídio se eu entendo que a eutanásia é uma coisa boa? Não. Se eu entendo que a eutanásia é uma coisa boa, eu também devo entender que o suicídio é algo bom. Eu não posso afirmar que o suicídio é mau e a eutanásia é boa. Não. Se eu sou contra o suicídio, se eu acho que... E a imprensa faz muito bem em fazer campanhas contra o suicídio. A imprensa faz muito bem em incentivar as pessoas a buscar ajuda, por exemplo, no Centro de Valorização da Vida, cujo número é 188. A imprensa faz muito bem em fazer isso, mas é uma contradição fazer isso e logo depois apresentar a eutanásia dessa moça como algo bom e louvável. A imprensa, então, apresentou esse caso como o triunfo do direito de morrer nos próprios termos. Eu não quero ter que sofrer com a minha doença até eu ficar tão fraquinho a ponto de morrer. Não, eu quero morrer nos meus próprios termos. Ocorre que Jesus, aquele que é o autor da vida, segundo Atos 3,15, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6, aquele que veio para nos dar vida abundante, em João 10,10, e aquele que ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer, o que é comemorado na Páscoa. Segundo Jesus, inexiste o direito de morrer nos próprios termos para fugir de uma vida marcada pelo sofrimento físico. Não existe esse direito. Jesus, aquele que é o agente de Deus na criação, Jesus não concedeu esse direito à humanidade, o direito de morrer nos próprios termos. Eu quero morrer nos meus próprios termos. Eu tenho uma doença que, dentro de 5 anos, certamente essa doença vai me matar e o meu final vai ser um final muito sofrido, muito terrível, cheio de dores, difícil, muito difícil para as pessoas que vão ter que cuidar de mim. Então eu não quero essa morte para mim. Eu quero morrer nos meus próprios termos.
Segundo Jesus, esse direito inexiste. Ninguém tem o direito de morrer nos próprios termos. Então, tanto a eutanásia quanto o suicídio, seja esse assistido ou não, constituem um e o mesmo crime e pecado: o homicídio. No suicídio, a pessoa é assassina de si própria, e na eutanásia, o médico é assassino do seu paciente. Assim sendo, apesar do que a imprensa noticiou, Noélia Castilha Ramos, ao se submeter à eutanásia na semana passada, ela foi assassinada pelo Reino da Espanha. O Reino da Espanha patrocinou o assassinato de uma de suas cidadãs. E por que razão o Reino da Espanha assassinou? A razão para esse homicídio é explicada pela segunda metade de Provérbios 12:10. As afeições dos ímpios são cruéis. As misericórdias dos ímpios são cruéis. Os pais de Noélia Castilho Ramos se divorciaram enquanto ela ainda era adolescente, e devido à instabilidade familiar e econômica causada por esse divórcio, o Estado espanhol assumiu a sua guarda. Os pais dela perderam a guarda e o Estado começou a tutelá-la, teve a tutela dela, ela ficou sob a guarda do Estado. Ocorre que o Estado espanhol demonstrou não ser capaz de cuidar dela, porque enquanto ela estava debaixo da tutela da Espanha, ela foi estuprada várias vezes. Inclusive, uma dessas vezes foi um estupro coletivo cometido por 3 imigrantes ilegais. Ela tentou o suicídio em 2022, quando ela pulou do 5º andar de um prédio. Só que o suicídio não foi bem sucedido. Ela acabou ficando paraplégica e ela teve ainda outras complicações. Aqui que se percebe a crueldade dessa suposta misericórdia. O Estado espanhol, o Reino da Espanha, não fez nenhuma questão de processar nem punir aqueles que estupraram ela. Mas eles apresentaram para ela a solução para o seu sofrimento: a morte. Aqui é que tu percebe a crueldade. O Estado não fez nada para punir quem estuprou ela. E segundo a lei de Deus, estupradores devem ser punidos com a morte. Enquanto eles não quiseram fazer nada para punir aqueles que estupraram ela, eles mataram a vítima. Essa é a misericórdia do ímpio, que é cruel. Tu deixa o culpado impune, o culpado que merecia a morte fica impune, está livre, e a vítima é morta. Não porque o estuprador a matou, não. O Estado a matou. Mas o Reino da Espanha se apresenta como misericordioso em extremo. Olha só, nós não queremos os nossos cidadãos sofrendo em vão. Ou sofrendo. Quando nós vemos os nossos cidadãos sofrendo com algum tipo de circunstância física que não tem solução, que traz dor, que traz sofrimento não apenas físico, mas também emocional, nós nos oferecemos para matar essa pessoa. Nós somos bons. Nós somos extremamente misericordiosos com aqueles que estão sofrendo. É assim que o Reino da Espanha se apresenta. E é dessa forma que a imprensa louvou o Reino da Espanha.
Essa misericórdia autoproclamada pelo rei da Espanha e louvada pela imprensa, no entanto, é a misericórdia dos ímpios. E por ser a misericórdia dos ímpios, ela não passa de crueldade. Já seria crueldade suficiente deixar impunes os estupradores que deveriam ser punidos com a morte. Isso já seria crueldade suficiente. Agora, não pode haver crueldade maior do que essa. Além de deixar os criminosos impunes, punir com a morte a vítima. É perceptível, então, a sabedoria de Deus concedida aqui a Salomão, pela qual ele conclui que os ímpios, quando querem disfarçar a sua crueldade, os ímpios chamam a sua crueldade de misericórdia. Este é um exemplo da perversão da linguagem e do discurso pela qual a cultura anticristã dos nossos dias intenta minimizar e higienizar o pecado. Disso nós já tratamos em pregações passadas. Nós mostramos como essa perversão da linguagem e do discurso pode ser detectada pelo modo politicamente correto como a mídia se refere à prostituição e às prostitutas. As mulheres que se prostituem nas ruas são agora profissionais do sexo. Não, elas não são, não se deve não deve chamá-las de prostitutas, porque esse é um termo que rebaixa elas. É um termo que denigre elas. E na verdade, tu nem pode dizer que é um termo que denigre, porque denigre tem a ver com tornar negro, e daí isso também já é preconceituoso contra os negros. Né? Então, na verdade, tu nem pode usar mais esse termo. Não pode dizer que um termo denigre outra pessoa, porque tu já está mostrando o teu racismo ao usar essa palavra. Né? Esse é o mundo que a gente vive, onde não se pode usar palavras, e quando tu não pode usar palavras, tu não pode nem pensar. Porque para pensar, tu tem que usar palavras. Né? Quando tu pensa, tu está pensando palavras. E se começam a dizer para você que determinadas palavras você não pode usar, é uma forma de tentar controlar o teu próprio pensamento. Então, as prostitutas não são mais chamadas de prostitutas, elas são chamadas de profissionais do sexo. Com a implicação de que o modo pelo qual elas ganham a vida, entre aspas, é uma profissão como qualquer outra. É uma profissão da qual elas não precisam ter nenhuma vergonha. Está ali um grupo de mulheres conversando, uma é professora de escola, outra é secretária, outra trabalha num caixa de supermercado, a outra é dona de casa e a outra lá é prostituta. E todas elas são, né? Todas elas estão ganhando a vida de forma digna. Já as mulheres que se prostituem e compartilham esses atos em sites pornográficos, elas são denominadas modelos ou influenciadoras. É uma perversão da linguagem. É uma perversão do discurso. E essa perversão da linguagem do discurso pretende minimizar e higienizar o pecado, e isso deve ser prontamente rejeitado por aqueles que professam fé em Jesus. Outro exemplo de perversão da linguagem do discurso, promovida pela cultura anticristã dos nossos dias, é a ideia de empatia, que tem sido usada como arma contra os cristãos. E você deve estar pensando, como é possível que os ímpios usem a ideia de empatia como uma arma contra os cristãos, quando a empatia é uma das maiores e mais exaltadas virtudes cristãs? A empatia não é uma virtude cristã. A empatia nada mais é do que a crueldade dos ímpios disfarçada de misericórdia. E como tal, ela tem sido usada como uma arma contra os cristãos. E sendo a empatia, a crueldade dos ímpios disfarçada de misericórdia, a empatia é um pecado do qual você deve
se arrepender, caso um dia você manifestou empatia a alguém. Não se preocupe, a gente vai desenvolver esse assunto aqui. Os ímpios que disfarçam a sua crueldade com a camuflagem da misericórdia, os ímpios usam a ideia da empatia da seguinte forma contra os crentes, contra os cristãos. Por que você não se coloca no lugar da Noélia? Por que você não se coloca no lugar dela? Ela sofreu um extremo com o divórcio dos pais, ela desenvolveu vários distúrbios emocionais e psicológicos. E não bastasse isso, ela ainda foi estuprada várias vezes, sofrendo muitos outros danos físicos, além da paraplegia, quando ela tentou se suicidar. Se você tivesse empatia por ela, se você se colocasse no lugar dela, se você sofresse tudo o que ela sofreu, você também iria preferir a morte. Você também, entre uma vida de sofrimento e dor, e a morte que põe fim a todo sofrimento, você também iria preferir a morte. Então, deixe de condená-la por decidir pela morte e deixe de criticar o reino da Espanha por ser misericordioso o suficiente para promover uma morte digna, boa, indolor e gentil para ela. É dessa forma que a empatia é usada como uma arma contra o cristão. Porque se você quiser ser fiel a Jesus, ao Evangelho, você não pode se deixar levar por esse argumento que quer te forçar a se colocar no lugar do outro e a aceitar as decisões pecaminosas desse outro como sendo necessariamente boas e válidas. Porque é isso que esse apelo à empatia quer fazer com você. Esse apelo à empatia quer te forçar a se colocar no lugar da outra pessoa. Imagina tudo isso acontecendo contigo. Né? Quer te forçar a se colocar no lugar da outra pessoa, para então te forçar também a aceitar as ações pecaminosas dessa pessoa como sendo boas, válidas, como não tendo nada de errado com as ações e escolhas pecaminosas dessa pessoa. E tendo aceitado como necessariamente boas as ações pecaminosas da pessoa por quem você manifestou empatia, você se coloca contra Jesus. Porque você se colocou numa posição em que não tem como pregar o evangelho a essa pessoa. Porque como você pode pregar o evangelho, o qual exige de todos, além da fé em Jesus, também o arrependimento de pecados, se você aceitou como bom o pecado que aquela pessoa cometeu? Não há como você pregar o evangelho, né? Você já aceitou, você foi forçado a aceitar como bom o pecado que aquela pessoa cometeu, ou está cometendo, ou vai cometer. Como você pode dizer para a pessoa se arrepender daquilo se você já aceitou aquilo como sendo bom, como sendo correto? Talvez, para você entender melhor, seja necessário uma ilustração para que você veja como o que é, ou melhor, para que você entenda o que é empatia e o que ela faz com aqueles que a manifestam. Você está no campo, tá? Você está caminhando no campo e você começa a ouvir barulho de água corrente, bem forte, e você se dirige em direção a esse ruído de água e você se vê diante de um rio cuja correnteza é muito forte. E você está ali observando aquele rio com a correnteza forte, então de repente você vê no meio do leito do rio uma pessoa que só não está sendo arrastada pela correnteza do rio porque ela está agarrada num tronco de árvore que está ali naquele lugar. A pessoa está agarrada naquele tronco de árvore e é por isso que ela não está sendo arrastada pela correnteza do rio. Como você deve proceder para salvar essa pessoa que está em apuros? Você se joga com ela na correnteza do rio?
Ou você abre a mochila que tem nas costas, tira dessa mochila uma corda e joga para ela a corda, para que ela agarre a corda e você consiga puxá-la para fora do rio. Se você entrar no rio para tentar chegar a essa pessoa que precisa de resgate, você próprio se coloca em perigo, né? Porque você está arriscando-se a ser arrastado pela correnteza forte. Se você fizer isso, certamente o resultado será a morte, tanto tua, como também da pessoa que precisava da tua ajuda. Você vai morrer primeiro, porque a correnteza vai te arrastar, e como você era a única pessoa naquela região, aquela pessoa de repente vai se cansar de ficar agarrada ao tronco, e daqui a pouco ela vai também ser arrastada pelo rio, e vocês dois vão morrer. O melhor curso de ação, então, tanto para você quanto para a pessoa que está em perigo, é que você, a partir de uma posição segura, jogue para ela essa corda, para que então ela agarre a corda e você possa puxá-la para fora. Qualquer pessoa minimamente racional, ela vai concordar que esse é o curso de ação adequado. Mas a empatia não é um comportamento regido pela razão. A empatia é um comportamento regido pelas emoções. A empatia, após compreender as circunstâncias adversas da pessoa que está prestes a ser arrastada pela correnteza do rio, ela se expõe ao mesmo perigo. Ela coloca-se literalmente no lugar da pessoa que está em apuros. Coloque-se no lugar dessa pessoa. É isso que a empatia faz. A empatia te coloca literalmente no lugar dela. Você literalmente entra no rio cuja correnteza vai te arrastar para a tua morte. A empatia pela pessoa que está prestes a ser arrastada pela correnteza de um rio faz com que você abandone a razão e se jogue na mesma correnteza. A empatia, em última instância, é um comportamento suicida. A empatia é o comportamento que vê o outro morrendo e quer morrer junto com quem está morrendo. Se joga junto no perigo. Essa é a razão pela qual, se você quiser ser fiel a Jesus e ao Evangelho, você não pode se deixar levar pelos argumentos que querem te forçar a manifestar empatia pelo próximo, uma vez que a empatia, ao te forçar a se colocar no lugar do outro, te força também a aceitar as ações pecaminosas desse outro como sendo necessariamente boas e válidas. Ou seja, a empatia te força a se tornar cúmplice dos pecados das pessoas por quem você manifestou empatia. A empatia te leva a se tornar cúmplice do pecado daquelas pessoas. Se eu tenho empatia pela Noélia, eu me torno cúmplice do pecado dela. De não apenas desejar a morte, mas de fato efetuar essa morte mediante a eutanásia. Eu me torno cúmplice. Porque eu tenho que dizer, não, realmente, ó, o que ela poderia fazer, né? Ela tinha 25 anos, digamos que ela fosse morrer aos 50 anos de idade, ela vai viver outros 25 anos com dor no corpo e na alma. Não, isso não é vida para ninguém. Eu me torno cúmplice do pecado dela. E ao fazer isso, ao aceitar como boa e válida a decisão dela de morrer mediante a eutanásia, você se coloca contra Jesus e contra o Evangelho. Porque como você poderia pregar para ela o Evangelho? Digamos que você tivesse a chance de pregar o Evangelho para ela, tendo já concordado com a decisão dela.
Se você já concordou com a decisão dela, você de repente até pode dizer, olha, Noélia, tu tem que te arrepender das mentiras que tu contou durante a tua vida. De repente tu roubou dinheiro do pai, da mãe para ir no mercado comprar alguma coisa, tu tem que te arrepender disso também. Mas eu não posso dizer que ela deve se arrepender do seu desejo pela morte, porque eu já aceitei aquilo ali como correto. É por isso que a empatia é um pecado do qual você deve se arrepender. Porque a empatia te força a se tornar cúmplice dos pecados das pessoas e te coloca desse modo contra Jesus e contra o Evangelho, porque você não pode pregar o Evangelho. Você deve estar pensando, tá bom, mas se eu não devo ter empatia, o que eu devo ter então? A alternativa cristã à empatia é a simpatia. E sendo que a simpatia é a alternativa cristã à empatia, segue-se que a simpatia é uma virtude cristã, ao passo que a empatia é um vício pagão. A simpatia cristã, à semelhança da empatia pagã, compreende a circunstância adversa da pessoa que está prestes a ser arrastada pela correnteza do rio. Mas a simpatia cristã, após compreender isso, ela não se joga na correnteza do rio. Não. A simpatia cristã faz aquilo que qualquer pessoa minimamente racional faria. Joga a corda pela pessoa. Não entra na correnteza com a pessoa. Joga a corda, ou se de repente não tem uma corda, mas tem um galho de árvore longo o suficiente para alcançar a pessoa, tu pega aquilo lá e estica para a pessoa segurar aquilo e você puxá-la para fora. A simpatia não se coloca no lugar. Né? Porque se colocar no lugar é entrar na correnteza do rio. Eu não fui chamado para me colocar no lugar das pessoas. Eu fui chamado para observar o risco que as pessoas estão correndo. E então, a partir de uma posição de segurança, fazer tudo o que eu posso para salvar as pessoas. Não me colocando no mesmo perigo que elas estão. Não me tornando cúmplice dos pecados delas. Não me colocando no lugar delas e então concluindo que não esse pecado que a pessoa cometeu é um pecado justificável, porque o que alguém poderia fazer de diferente numa situação dessas? Né? Não. A simpatia cristã não faz isso. Enquanto a empatia pagã joga-se na correnteza e morre com a vítima original, a simpatia cristã joga uma corda para a pessoa em apuros para puxá-la para fora do rio. A empatia não ajuda em nada, né? Tá lá a pessoa desesperada, agarrada no tronco, prestes a ser arrastada, e ela vê a sua única esperança de salvação se jogando na correnteza junto. E sendo arrastada. E ela pensa, pô, e agora? Quem é que vai me salvar? A empatia não faz nada de bom para a pessoa que precisa de salvação. A simpatia, sim. Porque a simpatia não se coloca em perigo. A empatia pagã te coloca debaixo da mesma condenação do outro, por te tornar cúmplice dos seus pecados. Já a simpatia cristã, por não te fazer cúmplice dos pecados da pessoa necessitada de salvação, faz você efetivamente trabalhar pela sua salvação através da pregação do Evangelho. A nossa cultura despreza a simpatia cristã, preferindo em seu lugar a empatia pagã. E por que existe esse desprezo? Existe esse desprezo porque a simpatia cristã ofende a pessoa que está em apuros. Enquanto a empatia pagã não causa ofensa nenhuma.
Porque ao se recusar a entrar na correnteza do rio, e ao jogar a corda para aquele que está em apuros, a simpatia cristã demonstra ser mais sábia e mais prudente do que aquele que precisa ser resgatado, né? Porque quem está em apuros e precisa de salvação, essa pessoa só está em apuros e precisa de salvação devido à sua própria estupidez e inconsequência, que levou ela a entrar na correnteza do rio. Ela foi estúpida, ela foi inconsequente. Ela se colocou em perigo de graça. Quando a simpatia cristã se recusa a fazer a mesma coisa, isso ofende quem está lá no meio do rio. Porque quem está lá no meio do rio, agarrado ao tronco de árvore, vai pensar: tu pensa que tu é melhor do que eu? Tu pensa que tu é mais sábio do que eu? E a pessoa que manifesta a simpatia cristã vai dizer: sim. Não fui eu que... Não sou eu aí que estou prestes a morrer, né? Então eu sou mais sábio do que tu. Eu vou te ajudar. Mas o fato de eu conseguir te ajudar demonstra que eu sou mais sábio do que tu. Eu não fico por aí arriscando a minha vida de graça, como tu. Quem ouvir a história desse resgate imediatamente vai reconhecer duas coisas. A primeira é a estupidez e a inconsequência da pessoa que precisou ser salva, e a segunda, a sabedoria e a prudência da pessoa que, observando aquela que estava em perigo, pela sua simpatia encontrou um meio seguro e efetivo de ajudar e salvar a pessoa em apuros. Já a empatia pagã não ofende ninguém, pois se junta à pessoa que precisa de resgate, demonstrando a mesma estupidez, a mesma inconsequência que ela, jogando-se na correnteza do rio e morrendo com ela. A empatia pagã, em última análise, como eu já afirmei antes, não passa de uma atitude suicida. E sendo uma atitude, não passando de uma atitude suicida, ela não faz nada, ela não traz benefício nenhum para ninguém. Nem para si própria, nem para aquele que precisa de ajuda. Já a simpatia cristã verdadeiramente traz salvação a quem precisa ser resgatado. E não é sem razão que a simpatia é a alternativa cristã à empatia pagã, pois foi exatamente o verbo simpatizar que o escritor de Hebreus usou para se referir ao ofício sacerdotal de Jesus. Eu peço que vocês abram comigo em Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, a partir do versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Onde está o verbo, onde está a simpatia aqui? Bom, por trás da tradução compadecer, ali no versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, por trás dessa tradução compadecer, nós temos o verbo grego simpatel. E você deve ter percebido que simpatel é muito parecido com simpatia. Precisamente porque simpatel nada mais é do que simpatizar. Então, uma tradução bem literal desse versículo aqui seria: porque não temos um sumo sacerdote que não possa simpatizar-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Segundo o seu ofício sacerdotal, Jesus,
ao observar as nossas fraquezas morais, ele simpatiza conosco. Ele tem simpatia por nós, nos concedendo misericórdia e graça sempre que estivermos sendo tentados pelo pecado. Jesus, o Filho de Deus, nasceu neste mundo como um homem para obedecer à lei de Deus a nosso favor, conquistando aquela justiça perfeita pela qual nós somos justificados por Deus quando cremos nele, e então para morrer debaixo da maldição da mesma lei, para que pela sua morte os nossos pecados fossem perdoados. Durante toda a sua vida terrena, Jesus experimentou a pressão externa da tentação. Durante toda a sua vida, Jesus experimentou a pressão externa do diabo tentando ele para cometer algum pecado. De modo que ele, assim como nós, foi tentado em todas as coisas. Mas diferente de nós, e apesar de todas as tentações sofridas, ele não cometeu pecado algum. E é por conhecer essa pressão externa da tentação e por saber que, diferente dele, nós temos fraquezas morais pelas quais facilmente cedemos à tentação e ao pecado, é por isso que Jesus simpatiza conosco. Nos concedendo misericórdia e graça para, em primeiro lugar, sermos salvos e então, tendo sido salvos, para vencermos a tentação e o pecado. Se Jesus demonstrasse empatia pelos pecadores, em vez de lançar uma corda para então nos puxar para fora do rio, Jesus se jogaria no rio conosco. Porque isso é empatia. É literalmente se juntar à pessoa que está em perigo, é literalmente se colocar no lugar daquela pessoa. Se Jesus tivesse empatia pelos pecadores, Jesus não jogaria corda nenhuma. Jesus se jogaria na correnteza do rio. Se Jesus tivesse empatia pelos pecadores, em vez de nos conceder misericórdia e graça para sermos salvos, que é a corda, né? A corda é a misericórdia e a graça para sermos salvos. Em vez disso, ele se juntaria a nós no cometimento dos mais diversos pecados, porque isso é empatia. É se juntar àqueles que precisam de salvação. Se colocar literalmente no lugar deles e se juntar a eles e fazer aquilo que eles fazem. É aceitar aquilo que eles fazem como sendo correto, como sendo bom. Então, se Jesus tivesse empatia pelos pecadores, Jesus se juntaria aos pecadores no cometimento dos mais variados pecados. Ele se jogaria no rio. Ele seria levado pela correnteza. Se Jesus demonstrasse empatia pelos pecadores, ele se faria tão pecador quanto nós, não podendo, deste modo, ser o nosso Salvador. Jesus é o Salvador do mundo, Jesus é o Salvador dos pecadores, precisamente porque, em vez de empatia, ele demonstra simpatia por nós. Ele joga a corda, ele concede misericórdia e graça para sermos salvos. E a simpatia de Jesus ofende aos pecadores que necessitam de salvação. Porque para ser salvo, é necessário que você reconheça que Jesus é infinitamente superior a você em todos os sentidos. É necessário que você admita que ele, diferentemente de você, pela sua sabedoria e prudência, reconheceu a justiça da lei de Deus, recusando-se a juntar aos pecadores no cometimento de iniquidades. É necessário que você confesse que, por ser estúpido e inconsequente, você rejeita a justiça da lei de Deus, não perdendo nenhuma oportunidade de, pelas suas desobediências à lei divina, pecar contra Deus. É necessário que você afirme que Jesus, por ser infinitamente superior a você em todos os sentidos, qualificou-se para ser o Salvador do mundo, mesmo o teu Salvador. Porque ele é melhor que você. Ele sofreu
tudo que você sofre e muito mais. Ele foi tentado de todas as formas e, diferente de você, ele não pecou. E isso é ofensivo. A simpatia de Jesus ofende aos pecadores que necessitam da salvação por ele conquistada, e é por essa razão que a cultura anticristã dos nossos dias despreza o Jesus da Escritura. A cultura anticristã dos nossos dias despreza o Jesus da Escritura, porque pela sua simpatia pelos pecadores, em vez de juntar-se a eles nos seus pecados, Jesus providencia salvação para eles. Nós que já fomos salvos por Jesus, nós reconhecemos que o Jesus da Escritura, pela sua simpatia, ofende aos pecadores, e ao mesmo tempo nós reconhecemos que é melhor uma ofensa que salva do que ter um Jesus que concorde conosco em tudo, mas que não pode nos salvar de forma alguma. Né? Nós que já fomos salvos por Jesus, nós conseguimos reconhecer isso. E a gente só reconhece isso porque nós já fomos transformados por Jesus, pelo Espírito Santo. E é por isso que a gente percebe que é melhor ter um Jesus ofensivo, que consegue de fato nos salvar, do que ter um Jesus que fique batendo na nossa costa, fique concordando conosco, dizendo, não, realmente, tu tinha que cometer aquele pecado, porque o que tu poderia fazer no lugar daquilo, estando nessa situação? Só poderia mentir, só poderia roubar, só poderia enganar, só poderia adulterar. Então, tu tá certo em tudo que tu fez. Tudo bem, tu tem um Jesus que concorda em tudo contigo, mas este Jesus não pode te salvar, porque ele concorda contigo. Esse Jesus nem acha que você precisa ser salvo. Né? Aqueles que concordaram com a eutanásia daquela moça espanhola, nenhum deles pensava que ela precisava ser salva. E aqui eu nem estou pensando em salvação do ponto de vista espiritual. Eu estou pensando do ponto de vista de salvação de não morrer. Não, nenhum deles pensava que ela precisava ser salva, porque eles concordavam com ela que a melhor atitude realmente era morrer. O Jesus falso e caricato, desejado pela nossa cultura anticristã, pela sua empatia pelos pecadores, nada pode e nem deseja fazer por eles, uma vez que, para que alguma coisa fosse feita a favor dos pecadores, seria necessário, no mínimo, informá-los de que eles precisam de salvação. E ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir que precisa de salvação. Porque se eu preciso de salvação, quer dizer que eu estou errado, né? Se eu preciso de salvação, quer dizer que eu sou muito imbecil por ter entrado num rio cuja correnteza pode me matar. Ninguém quer ouvir que precisa ser salvo, porque reconhecer a necessidade de salvação envolve reconhecer que eu estou errado em tudo aquilo que eu faço e em tudo aquilo que eu penso. A cultura anticristã dos nossos dias é como aquela mulher feminista e empoderada que afirma não precisar de homem algum para nada. Né? Sabe aquelas mulheres feministas empoderadas que não preciso de homem para nada. Nem mesmo para me salvar, eu não preciso de homem algum. É assim a nossa cultura. As feministas empoderadas dizem, eu não preciso de homem algum, e a cultura anticristã dos nossos dias diz, eu não preciso de salvador nenhum, eu não preciso de Jesus nenhum para me salvar, porque eu não preciso ser salva. Eu não preciso ser resgatada, eu estou certa em tudo aquilo que eu faço. Eu estou correta e justificada em tudo aquilo que eu faço.
A cultura anticristã dos nossos dias quer um Jesus que aceita como necessariamente boa e como necessariamente bom e válido o pecado de Noélia, pelo qual ela optou pela morte mediante a eutanásia. A cultura anticristã dos nossos dias quer um Jesus que celebra o assassinato dela como o triunfo do suposto direito de morrer nos próprios termos sobre uma vida marcada pelo sofrimento. Mas o Jesus da Escritura rejeita como necessariamente mal e errado o pecado dessa moça pelo qual ela optou pela morte. O Jesus da Escritura ficou irado ao ver o assassinato de Noélia, entendendo esse assassinato como um desafio da cultura da morte contra tudo que ele é e contra tudo que ele fez e continua a fazer. Se você é um discípulo de Jesus, tivesse tido acesso a Noélia, pela simpatia de Cristo, você se condoeria dela, chorando com ela todos os males que lhe fizeram e todas as tragédias que lhe sobrevieram. E então você explicaria a ela que existe uma contradição entre essa tristeza e o desejo de morrer. Existe uma contradição entre a tristeza por ver a sua família se desfazendo no divórcio dos seus pais, a tristeza de ter sido estuprada, a tristeza agora de ser paraplégica porque ela tentou se matar e não conseguiu. Existe uma contradição entre essa tristeza e o desejo de morrer. E a contradição pode ser explicada da seguinte forma: a tristeza que ela sente por tudo isso decorre do fato de que ela percebeu que todas essas coisas que aconteceram com ela aconteceram para destruí-la e para matá-la. E ela está triste porque, no fundo, ela tem o desejo de viver. A tristeza só vem porque a pessoa tem o desejo de viver e ela percebe que tudo aquilo que aconteceu com ela aconteceu com ela para destruí-la, para matá-la. E é por isso então que ela fica triste. Por isso, inclusive, ela fica irada, porque ela tem o desejo de viver e ela percebe que tudo o que está acontecendo é para destruí-la e matá-la. E é por isso que existe uma contradição entre essa tristeza e o desejo de morrer. Você só está triste porque você quer viver e de forma contraditória você está optando pela morte. E isso não faz sentido nenhum. Se você sempre tivesse desejo sempre desejasse a morte, você não ficaria triste pela separação dos pais, você não ficaria triste pelo estupro, você não ficaria triste pela paraplegia. Quem tem o desejo pela morte não fica triste com nada aquilo que deixa ela mais próximo da morte. Na verdade, quem tem desejo pela morte, quanto mais terrível a sua vida é, mais feliz ela fica, porque ela percebe que mais próxima ela está do seu desejo de realmente conseguir morrer. Se ela está triste com tudo que aconteceu, se ela está irada, irritada com tudo que aconteceu, é porque no fundo ela deseja viver. E desejar viver é incompatível com a escolha pela morte, é incompatível com o suicídio, é incompatível com a eutanásia. Se você tivesse acesso a ela, você deveria explicar isso a ela. Essa é a simpatia cristã. A empatia pagã diria o seguinte: não, o que pode fazer, né? Todas essas coisas já aconteceram. Melhor é morrer.
Melhor é terminar logo, pelo menos o seu sofrimento vai ter um fim. Essa é a empatia pagã. A simpatia cristã, não. A simpatia cristã não se joga junto com a pessoa nos seus pecados. A simpatia cristã, a partir de um ponto firme, que é a palavra de Deus, joga a corda de salvação para a pessoa. E começa a conversar com a pessoa, começa a argumentar com a pessoa. Mostrando por que ela está errada em desejar o pecado da forma como ela está desejando e em, de fato, pecar do modo como ela está pecando. Você, então, continuará evangelizando ela, afirmando que Jesus, mediante a sua morte e ressurreição, enfrentou e derrotou tudo o que deseja destruir e matar as pessoas. O pecado, o diabo e a própria morte. Porque ela está triste, por quê? Porque ela percebeu que tudo que aconteceu, aconteceu para destruí-la, para matá-la. E a boa notícia é que Jesus não apenas enfrentou, mas de fato derrotou tudo aquilo que deseja destruir e matar as pessoas. O pecado, o diabo e a própria morte. Você afirmará a ela que Jesus morreu debaixo da maldição da lei, suportando a ira de Deus contra os pecadores, para que, perdoados os nossos pecados e justificados diante de Deus, vivamos com vida abundante para Ele, para Deus. Você insistirá que se ela se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, Jesus a transformará de tal modo que aquilo que pretendia destruí-la e matá-la será usado por Jesus para consolar e abençoar muitas pessoas que sofrem tanto quanto ela ou até mais. Mas se ela insistir na sua opção pela morte, você deverá alertá-la então de que ela não deve usar a sua tristeza como desculpa para o seu desejo e intento de morrer. Pois, como já foi demonstrado, a tristeza que ela sente indica o desejo que ela tem de continuar viva e não o desejo de morrer. Então você deve dizer o seguinte: bom, se quer morrer, deixa de usar a tua tristeza como desculpa para a tua morte. A tristeza que tu está sentindo não é compatível com a morte. A tristeza que tu está sentindo é compatível com a vida. Então, deixa de usar essa tristeza como desculpa para o teu desejo de morrer. E certamente, ao dizer essas palavras, você vai ofendê-la. Mas a única chance que ela tem de salvação é a ofensa. Não adianta de nada você não ofendê-la e não ter o que fazer por ela. E aqui a gente percebe a ironia diabólica e satânica da empatia pagã, porque a empatia, por ser um vício pagão, por ser crueldade disfarçada de misericórdia, finge preocupar-se com o bem da Noélia. Né? Nossa, coitada dessa moça, sofreu todas essas coisas. A empatia pagã finge preocupar-se com ela, mas não pode fazer nada para salvá-la. Na verdade, a empatia pagã garante a destruição e a morte dela. Já a simpatia de Cristo, que mal interpretada é vista como ofensiva, a simpatia de Cristo, de fato, está preocupada com o bem da pessoa. Não se preocupa em ofender a pessoa porque está vendo o resultado final. Eu ofendo agora para trazer salvação.
A empatia não quer ofender de forma alguma e, desse modo, não traz salvação a ninguém. É mais ou menos como um procedimento médico, de repente, que aquilo que o médico vai fazer vai doer naquele momento, mas é uma dor que é necessária para livrar a pessoa de um mal maior. Né? O médico pode pensar, bom, eu não quero causar dor no meu paciente. Bom, mas se tu não causar dor no teu paciente agora, ele nunca mais vai sentir dor porque ele vai morrer. É melhor tu causar esse desconforto, essa dor agora, para salvá-lo. Então, mais ou menos isso. A empatia pagã, ela finge se preocupar com a pessoa, mas ela de fato não tem um desejo de abençoar aquela pessoa, não tem um desejo de fazer bem nenhum para aquela pessoa, não tem um desejo de salvar aquela pessoa. A simpatia de Jesus não se preocupa em ofender a pessoa, porque é através dessa ofensa que virá a salvação. A gente está falando tanto da Noélia, né, que está longe de nós, e agora muito mais longe, porque infelizmente ela morreu. Mas como você pensa que Jesus, com a sua simpatia verdadeiramente misericordiosa, trataria com Felipe Santos Silva? Você sabe quem é Felipe Santos Silva? Se você não sabe, Felipe Santos Silva é o nome do homem que se afirma mulher e exerce cargo de deputado federal, atendendo agora pelo nome de Erika Hilton. A chamada, quando eu digo a chamada, essa já é a empatia pagã. Eu estou me juntando a ele no pecado dele. A chamada primeira deputada trans do Brasil. Como Jesus, com a sua simpatia verdadeiramente misericordiosa, trataria com Felipe Santos Silva? Você acha que Jesus chamaria esse indivíduo pelo seu nome de batismo, como nós dizemos, né? Pelo nome que lhe foi dado por ocasião do seu nascimento, que é exatamente esse, Felipe Santos Silva? Ou você acha que Jesus chamaria esse indivíduo pelo nome que ele, ao se fingir de mulher, escolheu para si, Erika Hilton? Alguns argumentam que Jesus aceita as pessoas do jeito que elas são, não lhes fazendo exigências para que elas se aproximem dele, nem para permitir que elas se acheguem a ele, ou para se achegar a elas. Essas pessoas, argumentando dessa forma, afirmam que certamente Jesus respeitaria os desejos e as sensibilidades do indivíduo anteriormente conhecido como Felipe Santos Silva, chamando pelo seu novo nome, Erika Hilton. Muitos argumentam isso. Que Jesus respeitaria os desejos e as sensibilidades dessa pessoa, chamando-a por Erika Hilton. É verdade, sim, que Jesus aceita as pessoas do jeito que elas são, não lhes fazendo exigências para delas se aproximar, nem para permitir que elas se acheguem a ele. A gente pode pensar, por exemplo, no Zaqueu. O Zaqueu está lá, é um homem baixinho, um publicano, e ele quer ver Jesus. Ele então sobe numa árvore para ver Jesus, e Jesus está passando pela rua. Quando Jesus chega na frente da árvore que Zaqueu está, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, eu vou almoçar contigo hoje, ou eu vou jantar na tua casa hoje à noite, Zaqueu. Jesus não disse para Zaqueu: Zaqueu, olha, para que eu entre na tua casa,
é necessário que tu dê para os pobres metade dos teus bens e que se tu roubou alguma coisa de alguém, tu devolva 4 vezes aquilo que roubou para essas pessoas. Jesus não faz uma exigência de Zaqueu para se aproximar dele e nem para deixar que Zaqueu se aproxime dele. Jesus aceitou Zaqueu da forma como ele era. Ou a gente pode pensar na mulher adúltera. Não, mulher adúltera não. Eu estou pensando na mulher samaritana em João capítulo 4. Jesus está lá, os discípulos foram para a cidade comprar o almoço. Não tinha iFood na época, né? Então eles foram lá comprar o almoço. Jesus está lá descansando e chega aquela mulher. E Jesus não diz, mulher, eu quero um pouco de água, mas antes de tu me dar água, antes de eu beber da água que tu vai tirar do poço, eu quero que tu ajeite a tua vida. Porque eu sei que tu foi casada várias vezes e o homem com quem tu está vivendo agora não é teu marido. A tua vida não está nada boa, mulher. Eu vou beber da água que tu vai tirar do poço, mas antes de eu me aproximar de ti, eu sou tão santo que eu não posso me aproximar de ti antes que tu resolva a tua vida por completo. Não, Jesus não fez esse tipo de exigência. E é por essa razão que os fariseus criticavam Jesus por comer com publicanos e pecadores, né? Eles acusavam Jesus de ser amigo de publicanos e pecadores. E eles escandalizaram-se quando Jesus permitiu, inclusive, que uma prostituta lavasse os seus pés com suas lágrimas, enxugasse os pés com os seus cabelos e beijasse os pés com os seus lábios. Eles se escandalizaram, né? É dito que um fariseu disse, se esse homem fosse profeta, né? Se Deus falasse através desse homem, ele saberia que essa mulher que está tocando ele, essa mulher não é santa, nem aqui, nem em Samaria. Essa mulher não é uma prostituta. Jesus sabe, se ele fosse Deus, ele saberia que essa mulher aí não vale nada. Então, de fato, Jesus não fazia nenhuma exigência dos pecadores para se aproximar deles ou para permitir que eles se aproximassem dele. Mas tendo se aproximado dos pecadores, ou tendo permitido que os pecadores se aproximassem de si, e isso sem fazer deles exigência alguma, Jesus, com mansidão e firmeza, não deixava de apontar os pecados dos quais aquelas pessoas deveriam e precisavam se arrepender. Isso quer dizer que do fato de que Jesus não fazia nenhuma exigência dos pecadores para se aproximar deles ou para permitir que eles se aproximassem dele, não se pode concluir que Jesus respeitaria os desejos e as sensibilidades do indivíduo anteriormente conhecido como Felipe Santos Silva. Não se pode concluir que Jesus o chamaria pelo seu novo nome, Erika Hilton. Porque quando esse homem adota esse nome feminino, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, eu sou uma mulher. Se eu chamo ele pelo seu nome de mulher, eu estou concordando com ele. Eu estou demonstrando empatia. Eu estou dizendo, não, realmente, tu é uma mulher. Erika Hilton. Nome feminino. Nome meio estranho, mas ainda assim feminino. Eu estou demonstrando empatia por ele. Eu estou me colocando literalmente no lugar dele. Eu estou me juntando a ele no seu pecado. Eu estou me juntando a ele na sua ilusão de que ele é uma mulher. A empatia pagã é a empatia pagã que respeita
os desejos e as sensibilidades do indivíduo anteriormente conhecido como Felipe Santos Silva, chamando pelo seu nome, seu novo nome, Erika Hilton. Jesus não respeitaria os desejos e sensibilidades dele, porque se Jesus fizesse isso, se Jesus respeitasse os desejos e sensibilidades dele, Jesus iria se tornar cúmplice dos pecados dele. Jesus estaria concordando, sim, tu nasceu homem, mas é possível um homem se transformar em mulher. A empatia pagã respeita os desejos e as sensibilidades desse homem, chamando-o pelo seu novo nome, Erika Hilton, e a empatia pagã faz isso exatamente porque deseja a destruição e a morte desse indivíduo. Todos aqueles que concordam com ele, nessa sua ilusão pecaminosa, essas pessoas estão desejando a destruição e a morte dele. Já Jesus não deseja a destruição e a morte de Felipe Santos Silva. Jesus deseja a salvação e a restauração dele. E é por isso que, em hipótese alguma, Jesus respeitaria os desejos e as sensibilidades dele, chamando-o de Erika Hilton. Jesus chegaria para conversar com ele e chamaria pelo nome que ele recebeu ao nascer. Oi, Felipe, tudo bom? Com mansidão e com firmeza, Jesus o chamaria pelo nome que ele recebeu ao nascer, Felipe. Com mansidão e firmeza, Jesus demonstraria a Filipe que um dos pecados dos quais ele deve se arrepender é a rejeição da sua masculinidade por uma feminilidade que ele não tem e nem pode ter. Porque homem nenhum tem lado feminino. Né? E, né? Se tem essa coisa, né, de que, né, o homem tem um seu lado feminino, a mulher tem o seu lado masculino. Não, homem, acho que foi acho que foi o Paul Washer que afirmou isso, né? Para os homens, se vocês estão entrando em contato com o lado feminino de vocês, arrependam-se, porque homem não tem lado feminino. Não existe nada de feminino num homem. Um homem não tem feminilidade e nem pode ter feminilidade, porque Jesus o criou para ser homem. E a mulher foi criada para ser mulher. Então, com mansidão e firmeza, Jesus chamaria esse indivíduo pelo seu nome verdadeiro, Filipe. E com essa mesma mansidão e firmeza, Jesus demonstraria a Filipe que um dos pecados dos quais ele deve se arrepender é a rejeição da sua masculinidade por uma feminilidade que ele não tem e nem jamais poderia ter. E nós afirmamos que Jesus conversaria com Filipe com mansidão, no sentido de que Jesus não seria nem orgulhoso e nem prepotente ao falar com ele. Jesus não ficaria fazendo piadas com o Filipe. Jesus chamaria ele de Filipe. Jesus não ficaria nem um pouquinho... Jesus não teria nenhum problema em ofender o Filipe dessa forma, chamando-o de Filipe. Mas Jesus não ficaria fazendo piadas com o Filipe. Porque aqui eu acho que muitos crentes acabam pecando. É mais ou menos quando... eu me lembro quando... em 2022, quando o Bolsonaro perdeu para o Lula, eu me lembro que os bolsonaristas, mais aqui do Sul, estavam chamando todos os nordestinos de burros por terem votado no Lula. E eu pensei o seguinte, mas
essa não é a atitude correta, porque se você acha que eles foram burros por votar no Lula, a solução não é ofendê-los, a solução é ensiná-los porque eles estão errados em votar no Lula. Se você simplesmente diz, o nordestino é tudo burro mesmo, é tudo não sei o quê, tu não vai conseguir conquistar ele para tua causa. Tu quer saber porque a direita, tu quer que ele entenda porque a direita é melhor do que a esquerda? Tu quer que ele entenda porque o Bolsonaro é melhor do que o Lula? Pois então ensine ele, não o ofenda. Porque se alguém te, por exemplo, pensa assim, ó, você é crente, né? Você é fiel a Jesus. Se alguém te ofende por ser fiel a Jesus, você não será levado a, quer saber, eu vou ser mais fiel a Jesus ainda, porque estão me ofendendo. É assim que o nordestino vai encarar quando ele é ofendido por ter votado no Lula. Ele vai dizer, mas quer saber o seguinte? Agora eu estava pensando na próxima eleição e nem votar. Pois eu vou votar. Eu vou votar no 13. Eu vou votar no Lula. Da mesma forma, as piadas que os crentes fazem com o homem que se afirma mulher ou a mulher que se afirma homem. Você pode ser firme com a pessoa, apontando o pecado dela, mas você deve ser manso. Você não deve ridicularizar a pessoa. Porque Jesus nunca ridicularizou ninguém. Os únicos que Jesus ridicularizou foram os escribas e fariseus, e isso porque eles se achavam melhor do que os outros. Mateus 23. Jesus ridiculariza eles, chamando eles a todo momento de hipócritas. Por quê? Porque eles pensavam que nós estamos com tudo. Os outros não sabem nada. Os outros são todos uns nordestinos burros que não sabem nada. Né? Nós é que somos bons. Não. Jesus não teria nenhum problema em ofender o Filipe, chamando-o de Filipe. E de repente, se o Filipe ficasse irritado com Jesus e dissesse, não, Jesus, o senhor está errado, o meu nome é Érica, Jesus diria, não, é tu que está errado. O teu nome é Filipe. Tu não é mulher de forma alguma, tu é um homem. Tu é um homem porque eu te fiz homem. E se a gente fosse fazer um teste de DNA agora, ficaria claro por esse teste que tu é um homem. Tu não é uma mulher. Então, tu é um homem. Eu não tenho nenhum problema em te ofender afirmando isso. Mas Jesus não faria piadinhas. Jesus não ridiculariza, não faria do Felipe motivo de ridículo. Jesus falaria com firmeza, mas Jesus falaria com mansidão. Jesus não seria nem orgulhoso nem prepotente ao falar com ele, e Jesus também seria firme no sentido de que Jesus não deixaria de classificar o pecado como pecado, nem de chamar o pecado pelo seu nome ao falar com Felipe. Jesus seria claro. Isso aqui é pecado, aquilo lá é pecado também. Manso e firme. A empatia, por ser um vício pagão, por ser crueldade disfarçada de misericórdia, finge preocupar-se com o bem do Filipe, ao mesmo tempo que garante a sua destruição e morte. Já a simpatia de Cristo, embora ofensiva aos desejos pecaminosos das pessoas, de fato, a empatia de Cristo, a simpatia de Cristo, desculpe, está preocupada com o bem do Filipe, que era a sua salvação, que era a sua restauração. E é por essa razão que, enquanto a empatia, por ser um vício pagão, nada mais é do que crueldade disfarçada de misericórdia, em tudo se contrapondo a Jesus, ao Evangelho, a simpatia cristã, por estar firmada no ofício sacerdotal de Jesus, é a essência e o ápice da verdadeira misericórdia. Porque para que o Filipe seja salvo, é necessário que ele seja ofendido por Jesus.
Não através de piadas, não. Através da verdade da palavra de Deus. Através da verdade da ordem criada por Deus. Quem nasceu homem e não tem como mudar isso. Quem nasceu mulher e não há como mudar isso também. E não há por que querer mudar. Porque é bom que o homem nasça homem e é bom que a mulher nasça mulher. Não há nada de errado em ser homem e não há nada errado em ser mulher. O errado é o homem querer trocar de lado e a mulher também. Isso é ir contra a ordem criada por Deus. A cultura anticristã dos nossos dias despreza o Jesus da Escritura, porque pela sua simpatia, que é verdadeiramente misericordiosa, que ele demonstra pelos pecadores, em vez de juntar-se aos pecadores nos seus pecados, Jesus providencia a salvação. Se você se juntar à cultura anticristã dos nossos dias, valorizando a empatia pagã em detrimento da simpatia do próprio Jesus, você se torna culpado de heresia cristológica, heresia com respeito à pessoa e à obra de Jesus. Porque, em última análise, você estará dizendo que Jesus se junta aos pecadores nos seus pecados. Então você não deve se juntar à cultura anticristã dos nossos dias, valorizando a empatia pagã em detrimento da simpatia de Jesus. E quais os sinais você dá de que está valorizando a empatia pagã em detrimento da simpatia de Jesus? Sempre que você observa os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos pecando contra Deus e você deixa de repreendê-los, você não ordena que eles se arrependam dos seus pecados, ali você está demonstrando ter empatia por eles. Você está se juntando a eles nos seus pecados. Você está se juntando a eles nos seus pecados. Você está dizendo, não há nada de errado. Não há nada de errado no que eles estão fazendo. É correto. Sempre que você os observa pecando contra Deus, aqui é que está a questão. Você os observa pecando contra Deus, os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos. Num primeiro momento, você não faz nada. O que vai acontecer dentro de algum tempo, se você não se arrepender, é que aquilo que começou como cumplicidade passiva da tua parte, você se tornou cúmplice não porque você de fato estava cometendo, mas simplesmente porque você passivamente observou os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos pecando e não fez nada. Você se tornou cúmplice do ponto de vista passivo. Mas se você não se arrepender disso, não vai demorar para que você se torne cúmplice ativo. Porque um pecado chama outro. Você começa sendo cúmplice passivo, você termina se tornando cúmplice ativo. Você vai terminar literalmente se juntando a eles no cometimento de pecados. E então, você vai se tornar semelhante a eles e você vai se tornar também alvo da dura repreensão do apóstolo Pedro. A gente pode abrir em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva.
Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, enganam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, aqui você, né? Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, nessas corrupções, nessas concupiscências, nesses pecados, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. É isso que vai acontecer com você se você criar o hábito de rejeitar a simpatia de Jesus, a simpatia de Cristo, a simpatia cristã, e no lugar da simpatia cristã, adotar a empatia pagã. Você começa se tornando um cúmplice passivo, e com o passar do tempo você vai se tornar um cúmplice ativo. Você, de fato, vai se juntar a essas pessoas nos seus pecados. Então você, que um dia foi lavado, você será como essa porca que volta ao espojadouro de lama. Porca lavada voltou ao espojadouro de lama. Eu me lembrei do seriado Eu, a Patroa das Crianças. Tem um episódio que eles estão se preparando para sair e a filhinha mais nova, ela queria comer um pudim ou um sorvete, alguma coisa assim. E o pai não queria dar porque ele estava com medo. Pá, ela está com a roupa limpinha agora, se eu der isso, ela vai se sujar. Né? Então ele improvisou um babador, uma coisa assim, que cobriu toda a roupa dela, e daí entregou o pudim para ela, e ele falou, né, vê se tu consegue se sujar com isso. Só que ela era tão pequenininha que ela não entende ironia. Né? Ele disse, vê se tu consegue se sujar com isso, e ele foi fazer outra coisa. Daqui a pouco ele volta, e ela terminou de comer, e ela diz, eu consegui, pai. Daí ele disse, tu conseguiu o quê? Ela disse, eu consegui me sujar. Tu disse para ver se eu conseguia me sujar, eu consegui me sujar. Ela é como essa porca, né, lavada, vestidinha, bonitinha, que se sujou com o pudim ou com o sorvete. É isso que vai acontecer com você caso você adote a empatia pagã. Você começa sendo um cúmplice passivo, termina se tornando um cúmplice ativo. E você vai ser então como esse cachorro que vomitou o pecado para fora, mas depois vai lá e come o vômito de novo. Né? Os cachorros gostam de fazer isso. Né? Os cachorros, eles não têm muitos problemas, né, de ser, isso aqui eu não gosto muito. O cachorro come qualquer coisa. Né? Vomitou, ele vai lá e come o vômito de novo, não tem nenhum problema. Você vai ser que nem esse cachorro que vomitou e comeu o vômito de novo. Você vai ser que nem essa porca que foi lavada, ficou bonitinha, colocaram um lacinho rosinha no pescoço dela, né? Mal ela saiu do banho, ela se joga de novo na lama. Ao adotar a empatia pagã, pela qual você se recusa a repreender pelos seus pecados os teus familiares, amigos, vizinhos conhecidos, você caminha a passos largos em direção ao pecado imperdoável, em direção à apostasia, em direção ao pecado pelo qual você ofende o Espírito Santo, o Espírito da graça, o qual ungiu ao Filho de Deus para que pela sua vida justa e morte sacrificial ele fosse simpático aos pecadores, concedendo-lhes misericórdia e graça para serem salvos. Hebreus 10. Opa, estou voltando demais aqui. Hebreus 10, versículo 26.
Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Todo pecado cometido contra o Espírito não vai ser perdoado, né? De qual maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pela empatia, você se coloca debaixo da mesma condenação das pessoas que você se recusa a repreender pelos seus pecados. Ah, mas eu não quero ofender eles. Bom, o desejo de não ofender provém dessa empatia pagã. Tudo bem, tu não vai ofender, mas ao não querer ofendê-los com a verdade, você vai se colocar debaixo da mesma condenação deles. Você não estará trazendo nenhum benefício nem para eles e nem para você. Você está se jogando na correnteza do rio, você vai ser arrastado pela correnteza do rio e eles também. Você vai ser arrastado pela correnteza dos pecados dos quais você se tornou cúmplice e eles também serão arrastados para o inferno pelos seus pecados. Rejeite a empatia. Rejeite a empatia, que por ser um vício pagão, nada mais é do que a crueldade dos ímpios disfarçada de misericórdia. A empatia nada mais é do que a crueldade dos ímpios disfarçada de misericórdia. Em lugar da empatia pagã, manifeste aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos a simpatia verdadeiramente misericórdia de Jesus, a mesma simpatia que Jesus demonstrou por você. A mesma simpatia pela qual Jesus ofendeu você quando ele disse que havia pecados dos quais você deveria se arrepender. Não tenha medo de ofender com a verdade. Ofensa por ofensa, não, né? Mas a ofensa com a verdade, não tenha medo de ofender com a verdade, porque a ofensa com a verdade é a única esperança que qualquer pecador tem de salvação. Ordene que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se arrependam dos seus pecados e passem a pensar, sentir, raciocinar, querer e desejar conforme Deus ordena na sua palavra. Faça isso com mansidão e firmeza, sem orgulho nem prepotência, mas não deixando de classificar o pecado como pecado, nem de chamar o pecado pelo seu nome devido. Faça isso e, parafraseando o que Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, você garantirá a própria salvação e a salvação daqueles que dentre os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos te ouvirem. Aqueles que te ouvirem serão salvos. Aqueles que derem atenção a você serão salvos. Aqueles que se sentirem ofendidos, mas perceberem que a ofensa está correta, perceberem que você está correto em ofendê-los com a verdade, esses serão salvos. E os outros? Bom, os outros não serão salvos. Mas você não pode deixar de ofender porque alguns não serão salvos. Não. Jogue a corda. Jogue a corda. Aqueles que agarrarem a corda, você puxa para fora.
Aqueles que não quiserem, você continua insistindo. Agarra a corda que eu te puxo para fora. Se eles não quiserem, paciência, mas compete a você ficar jogando a corda. Compete a você continuar pregando. Compete a você continuar, através da simpatia, ofendendo-os com a verdade para que eles se arrependam, para que eles creiam em Jesus. Então, arrependa-se da empatia e das misericórdias dos cruéis que em tudo se opõem a Jesus e ao Evangelho. Arrependa-se dessa empatia que levou essa moça a morrer na semana passada. A empatia não traz benefício a ninguém. A empatia apenas agrada a pessoa nos seus pecados, mas não traz benefício real para ninguém. Arrependa-se da empatia e das misericórdias dos cruéis, que em tudo se opõem a Jesus ou ao Evangelho. Rejeite a empatia, que por ser um vício pagão, nada mais é do que a crueldade dos ímpios disfarçada de misericórdia, e em seu lugar, em lugar dessa empatia pagã, manifeste a simpatia verdadeiramente misericordiosa de Jesus. No lugar da empatia pagã, manifeste a simpatia verdadeiramente misericordiosa de Jesus. Amém.